Bora mergulhar num mundo que é ao mesmo tempo fascinante e, vamos combinar, um pouquinho assustador, o da genética bacteriana. A gente vai descobrir como é que esses seres microscópicos conseguem evoluir numa velocidade incrível, criando um dos maiores desafios que a medicina enfrenta hoje. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que uma coisinha tão pequena consegue se adaptar e simplesmente passar por cima das nossas defesas mais potentes? Bom, a resposta está toda no manual de instruções genético delas e na capacidade impressionante que elas têm de reescrever e compartilhar esse manual. Para a gente entender isso, vamos começar do básico. Então, para começar, a gente precisa entender o que é o genoma de uma bactéria. Pensa nele como se fosse o sistema operacional completo, sabe? É o código-fonte que dita absolutamente tudo que a bactéria é e o que ela consegue fazer. Traduzindo, o genoma é o conjunto completo de genes. É tipo a receita biológica que tem todas as instruções para construir e manter a bactéria funcionando. E é exatamente nesse código que a história da resistência aos antibióticos começa a ser escrita. Ok, o principal componente desse sistema operacional é o cromossomo. Se a gente está pensando que o genoma é o software, o cromossomo é tipo o disco rígido principal. É ali que ficam guardadas todas as informações essenciais para o dia a dia da bactéria para ela simplesmente sobreviver. E olha que interessante, o cromossomo da bactéria é bem diferente do nosso. Em vez de ter vários pares, tudo alinhadinho, o delas é uma cópia única num formato de anel fechado. E esse formato circular não é só um detalhe não, ele é a chave para um processo de cópia super rápido e eficiente, o que é fundamental para a sobrevivência delas. Isso aqui mostra bem a eficiência da bactéria, né? A cópia começa num ponto só, aí ela se divide e vai para as duas direções ao mesmo tempo, como se estivesse abrindo um zíper pelos dois lados. E pronto, se encontram lá no final. É um processo rápido, direto ao ponto, que permite que as bactérias se multipliquem num piscar de olhos. Mas sabe como é? Todo processo muito rápido tem um ponto fraco. Para que o DNA não vire um nó todo embolado durante essa replicação veloz, tem uma enzima que é essencial, a tal da tropoisomerase. E aqui está a grande sacada. Muitos dos nossos antibióticos foram feitos para atacar exatamente essa enzima. A ideia é parar a multiplicação da bactéria ali mesmo, no meio do caminho. Atacar o sistema principal é uma ótima estratégia, sem dúvida. Mas as bactérias, bom, elas são mais espertas que isso. Se o cromossomo é o disco rígido, elas têm todo um sistema de acessórios para se adaptar, que são as estruturas genéticas móveis. A primeira delas são os plasmídios. Pensa neles como se fossem pendrives que as bactérias podem trocar entre si, cheios de informações extras e, digamos, atualizações de software. Eles são basicamente pequenas moléculas de DNA que ficam separadas do cromossomo principal e têm vida própria. Se replicam por conta própria e, o mais importante, podem ser passados de uma bactéria para outra. É quase uma rede de compartilhamento de arquivos, a internet das bactérias. E que tipo de informação tem nesses pendrives? Só o filé mignon da sobrevivência. Genes de resistência a antibióticos, instruções para se tornar mais perigosa e até armas para atacar outras bactérias. Um plasmídio desses pode transformar uma bactéria que era inofensiva numa superbactéria da noite para o dia. É impressionante. Agora vamos para um outro nível de modificação genética. Se os plasmídios são os pendrives, os transposons são tipo a função de recortar e colar dentro do código genético. São pedaços de DNA que simplesmente não ficam parados. Esses genes saltadores, como o nome já diz, podem pular de um lugar para o outro no DNA. Eles podem sair do cromossomo e pular para um plasmídio, ou o contrário. E cada vez que eles dão um desses saltos, eles podem causar uma mutação, mudando a função de um gene ou até inserindo um gene novo ali no meio. Pensa neles como os verdadeiros entregadores de informação. Eles pegam um gene útil, tipo um de resistência, e movem ele para um plasmídio. E uma vez que esse gene está no plasmídio, ele pode ser compartilhado facilmente com um monte de outras bactérias. É exatamente esse mecanismo que faz a resistência ser, de certa forma, contagiosa. E a coisa fica ainda mais sofisticada, viu? Existem os integrons, que funcionam como plataformas de coleta. A especialidade deles é capturar e organizar vários genes de resistência diferentes, um depois do outro, criando tipo um pacote de superpoderes. Aí vem um transposon, pega esse pacote inteiro e move para outro lugar. É assim que uma bactéria consegue, de uma vez só, virar resistente a vários antibióticos. E por último, a gente tem as ilhas genômicas. Se os outros elementos são como pequenas atualizações, as ilhas são pacotes de expansão completos. São blocos gigantescos de DNA que podem ser transferidos de uma só vez.
Aqui a gente está falando de um upgrade maciço. Uma bactéria pode receber um desses fragmentos de outra e, de repente, ganhar um conjunto inteiramente novo de habilidades. É como instalar um pacote de programas profissionais no computador de uma vez só. E esses pacotes de expansão vêm em diferentes versões. Alguns são verdadeiros arsenais contra antibióticos. Outros, as ilhas de patogenicidade, transformam a bactéria num agente infeccioso muito mais perigoso. E ainda tem as ilhas metabólicas, que dão a elas a capacidade de sobreviver em ambientes totalmente novos. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito, né? Plasmídios, transposons, ilhas, todos esses mecanismos existem com um único propósito: garantir que as bactérias possam se adaptar muito rápido a qualquer desafio que apareça. É a evolução em alta velocidade acontecendo bem debaixo do nosso nariz.